Alenquer viu nascer Damião de Góis. Brevemente a vila terá um museu em sua homenagem e às restantes vítimas da Inquisição no concelho. A vila de Almeida é historicamente das mais relevantes. Vilar Formoso terá permitido a entrada de cerca de 200 mil refugiados. Tanto aí como em Malhada Sorda há indícios de presença judaica. Em Belmonte ainda hoje existe uma comunidade judaica. Isso, a sinagoga e o museu judaico são os mais evidentes sinais da ligação da localidade à história judaica portuguesa. Bragança acolheu no século XV cerca de 3 mil refugiados castelhanos. A arquitetura de alguns edifícios parece não deixar dúvidas quanto à existência de comunidade judaica. Cascais recebeu, por altura da Segunda Guerra Mundial, várias famílias reais que ali se exilaram. Alguns dos hotéis ainda hoje mantêm a traça original dos edifícios. Paragem obrigatória também em Castelo Branco. Nesta cidade encontram-se centenas de vestígios judaicos, como portas e janelas biseladas ou símbolos religiosos. Em Castelo de Vido, o grande testemunho judaico é o edifício onde se julga ter funcionado a sinagoga medieval, hoje em dia transformada em espaço museológico. Na Covilhã não se vêem tantos vestígios evidentes como noutras localidades, mas a recente descoberta de uma Torá, um pergaminho judaico com cerca de 400 anos, veio reforçar a herança judaica da cidade. Em Elvas, cidade alentejana, desde 1386, que existem documentos que provam a existência de uma judiaria. Ainda assim, uma das maiores esteve situada em Évora, onde ainda hoje se podem ver os seus vestígios. Cruciformes e portais manuelinos são ainda hoje prova viva da comunidade judaica que existiu em Figueira de Castelo Rodrigo. Também em Fornos de Algodres as marcas se deixam ver em várias casas espalhadas pelo concelho. Já em Freixo de Espada à Cinta, são os vários apontamentos de estilo manuelino em diversos edifícios que ligam a história da localidade ao judaísmo em Portugal. O Fundão cresceu como centro de comércio e indústria no século XV, quando toda a região acolheu muitos judeus expulsos de Espanha. Já em Gouveia há indícios da existência de uma sinagoga, bem como várias marcas judaicas na freguesia de Folgozinho. Uma das comunas judaicas considerada das mais antigas em Portugal estava situada na Guarda. As marcas ainda hoje são visíveis. O mesmo acontece em Medellín, no concelho de Idanha Nova. A região terá recebido muitos judeus expulsos de Espanha no século XV. Na mesma altura, em Lamego, contavam-se mais de 400 habitantes espalhados por 2 bairros judeus. Uns anos antes, ainda no século XIII, já Leiria crescia economicamente com a fixação de judeus na cidade. E vamos até Lisboa. A capital portuguesa é apontada como grande cidade sefardita peninsular. O Museu Judaico de Lisboa abrirá as portas em 2017. Situada bem no coração da Serra da Estrela, Manteigas mantém inúmeros locais que evocam a presença judaica na vila.
Também no concelho de Meda não há dúvidas, em Marialva está comprovado documentalmente que por aqui houve uma judiaria. No concelho de Moimenta da Beira encontram-se vários vestígios. A herança judaica fica ainda mais certa aqui, pela alcunha dos habitantes de Liumil, judeus. Devido à proximidade com Espanha, Penamacor recebeu também muitos judeus. Atualmente está a ser construída uma sinagoga na vila. Em Penedono, na Beira Alta, encontram-se marcas evidentes de herança judaica à medida que vamos palmilhando as ruas. No Porto, o bairro do Olival não deixa dúvidas, foi aqui que se reuniram os judeus no século XIV e ainda hoje a sua passagem é perceptível por aqui. Chegando a Monsaraz é fácil encontrar a antiga judiaria. Quanto à história, o Museu da Inquisição conta grande parte dela. No Sabugal, entre outras marcas, a Casa do Castelo mostra como mesmo após o desaparecimento das sinagogas, o culto continuou a ser feito. Em São João da Pesqueira é a zona da Rua dos Gatos que se atribui a localização da judiaria que aqui existiu no século XVI. Em Ceia liga-se a indústria da lã à presença de cristãos novos na cidade. As marcas judaicas ainda se vêem pelo concelho. Em Tomar, a sinagoga data do século XV e é das mais simbólicas, uma vez que será a única dessa data construída de raiz que ainda hoje se mantém de pé. Torre de Moncorvo também é sítio de herança judaica. Os documentos que a comprovam ficarão reunidos no Centro de Estudos Judaicos que está a nascer na Vila Transmontana. Já em Torres Vedras é um centro de interpretação que está a ser construído. A cidade terá acolhido a principal comunidade judaica do século XV. Em Trancoso são várias as marcas existentes, destacando-se a Casa do Gato Preto ou Leão de Judá. Estima-se que no século XV terão vivido na cidade cerca de 700 judeus. Em Vila Nova de Foscoa, é na Rua do Castelo, que se encontra a capela de Santa Quitéria, antiga sinagoga. Outros vestígios judaicos são visíveis pelo concelho.